quero convidar você para abrir tua Bíblia em Juízes capítulo 6. Juízes, no capítulo 6, o versículo 11 até o versículo 15. Juízes capítulo 6, o versículo 11 até o 15. Vai falar sobre a história de Gideão. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás, e Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isto? Onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, ou a minha família é a menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Quem é você? Como você se vê? Qual que é a visão que você tem de você? É tão importante isto, porque isso pode definir nossa vida. Isso pode definir a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa vida familiar, a nossa comunhão com Deus. Precisamos entender isto. Aquilo que eu acredito a meu respeito, e aquilo como eu me vejo, é a forma como eu uso como prisma, como óculos, para enxergar todas as coisas. Gideão, um dos mais importantes juízes de Israel, ele libertou Israel do poder dos midianitas. Deus o usou de uma forma sobrenatural. Gideão não somente impactou a sua família, a sua descendência, mas toda uma nação. Mas só que Deus teve que trabalhar na vida dele para mudar a crença que ele tinha de si próprio. Nós podemos chamar isso de crenças limitantes, aquilo que nos limita, aquilo que nós cremos de nós e a respeito de nós. Então só depois que Deus quebrou essas crenças limitantes, somente depois que Deus renovou a mente dele, que a coisa começou a acontecer. Porque antes ele estava programado para o fracasso, programado para ser mais um escravo no meio de muitos escravos, talvez passar a sua vida toda escondido com medo, usufruindo de muito pouco do potencial da sua vida. Aí vem Deus e o chama, mas teve que ainda renovar a sua mente para ele poder agir. A semana passada nós falamos sobre crenças limitantes, sobre algumas coisas que nós acreditamos a nosso respeito, que de fato nos limita, e nos limita muito em relação à vida. Tira de nós todo o nosso potencial, drena de nós todas as nossas forças. E nós vimos a vitimização, Gideão sentir-se vítima. Gideão teve problema de baixa autoestima, complexo de inferioridade. E Deus, o que Deus fez? Reprogramou a mente dele. É como se Deus estivesse dando uma reprogramação mental. Deus diz para ele: vá libertar Israel. Ah, Senhor, como? Vítima. Eu sou uma vítima. E sabe que toda pessoa que é vítima vive de passado. Toda pessoa que é vítima joga a culpa nas circunstâncias. Toda pessoa que é vítima, ela está numa letargia. Ela está totalmente inerte, sem motivação alguma, porque vítima não pode ser protagonista da vida. Vítima é vítima.
Então Gideão olhou para trás, Senhor, aquela época sim, lá do Egito, mas hoje o Senhor nos abandonou, hoje não tem mais esperança, aquela época sim, antes que eu fosse traída, antes que eu fosse traído, aquela época sim, quando os meus pais eram vivos, aquela época sim, antes de eu ficar doente, antes de eu passar por esse desemprego, antes de eu passar por esses problemas financeiros loucos, aquela época sim, antes do meu casamento, aquela época sim. Então o que nós muitas vezes fazemos por causa da vitimização? Olhamos para trás com saudosismo, olhando o passado como algo muito bom e querendo voltar para lá, ou querendo voltar para mudar as dificuldades que nós tivemos. Então nós vamos nos sentir cada dia mais vítimas, porque isso é impossível. Aí vem Deus e diz para ele, forte guerreiro, ou seja, vamos lutar. Israel está nessa situação, vamos libertar, ou seja, vamos fazer algo, vamos para o futuro. E aí mais uma vez ele coloca o seu complexo de inferioridade, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Como? Além da vida fazer o que fez comigo, olha para mim, eu não sou inteligente, eu não tenho estudo, eu sou pobre, vim de uma família pobre e vou morrer pobre. Eu não consegui estudar, porque eu não tive oportunidades, eu tive muitas dificuldades na vida, e a partir daí você começa a se achar inadequado, eu não consigo falar, eu não consigo fazer, baixa autoestima. Aí vem Deus novamente renovando a mente dele, eu estou com você, eu estou aqui para te dar a fonte, eu estou aqui para te abençoar, tudo que você fizer vai ser na minha força. Não cabe sentimento de vitimização, de fracasso, de complexo de inferioridade no Filho de Deus. Onde Gideão iria chegar daquele jeito? Em lugar nenhum, porque ele estava programado para o fracasso. Se ele não tivesse sido renovado na sua mente para agir diferente, nada ia acontecer. Aí a pergunta que eu faço para você hoje, como você se vê? E uma pergunta um pouco mais profunda, onde você espera chegar? Onde você espera chegar na tua casa, na sua família? Onde você espera chegar na igreja? Onde você espera chegar na tua vida financeira? Onde você espera chegar na tua saúde? Pense em todas as áreas da tua vida, onde você espera chegar? Qual é a perspectiva que você tem? Nós precisamos tratar isso com muito carinho e cuidado, porque isso vai depender da nossa vida. Essas crenças limitantes podem tirar de nós todo o nosso potencial, e assim como Gideão foi tratado, eu e você também precisamos ser. E hoje eu quero convidar você para vermos mais algumas crenças limitantes de Gideão, usando a continuidade ou a continuação desse texto. E eu creio que você vai se identificar também, porque isso aqui é uma coisa que eu e você nos identificamos muito. Vida prática. Olha só a sequência do texto. No capítulo 6, o versículo 17, Gideão prosseguiu, depois que Deus disse que estava com ele para libertar Israel. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal. Guarda essa expressão, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. E Gideão assim o fez. E com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor de fato, exclamou, ai de mim, ai Senhor, ah Senhor, novamente, é o terceiro ai no texto,
É o terceiro Senhor no texto. Eu vi o anjo do Senhor face a face, ou seja, eu vou morrer. E disse-lhe, porém, o anjo, ou disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Aqui nós percebemos mais uma crença limitante. Além de sentir-se vítima da vida, além de ter baixa autoestima, ele também tinha falta de fé, a incredulidade. Perceba que Gideão não acreditou naquilo que Deus falava. E o que Gideão fez? Eu quero provas. Começou a fazer testes, pedia provas. Ele disse: Deus, dá-me um sinal que és tu que estás falando comigo. E depois que Deus começou a agir, mais para frente, aconteceu mais uma vez. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel. Condicional, se. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, mais uma prova, eu vou fazer mais um teste com Deus. Se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo, no dia seguinte, torceu a lã, e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixe-me fazer mais um pedido, permite-me fazer mais um teste. Eu quero fazer mais um teste, eu quero mais uma prova. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim o fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. A falta de fé nos limita demais. A incredulidade nos limita demais. Gideão pedia provas do poder de Deus. Ele duvidava: eu vou acreditar só se. É o que nós fazemos. Não somos diferentes de Tomé, que quando Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava presente. Passou uma semana, Jesus voltou, mas Tomé disse o quê? Eu vou acreditar só se eu tocar, ver e tocar. Não é só ver, não, eu quero tocar nas feridas das mãos, do lado, para eu acreditar que Ele está vivo. Eu vou crer só se eu ver. Quando você duvida do poder de Deus, quando você duvida do amor de Deus, você vai viver muito aquém de todo o potencial que Deus quer te dar. Porque as dúvidas te afetam de uma forma tão negativa em tudo. Porque a incredulidade faz-nos não perceber as possibilidades. Quando eu tenho fé, eu vejo possibilidades. Não tem nada melhor para nos animar, para viver, para nos dar entusiasmo e ânimo, quando enxergamos possibilidades, ficamos entusiasmados. Não é assim que acontece? Quando você encontra uma possibilidade de emprego, uma possibilidade na vida amorosa, uma possibilidade que vai te trazer algo bom, mas a fé nos faz enxergar possibilidades. Quando eu enxergo possibilidades pela fé, eu tenho mais paz, mais otimismo. Nós precisamos de uma renovação da mente. Como posso fazer isso na prática? Muitas vezes nós falamos, precisamos ter mais fé, mas isso é muito subjetivo. Quais os caminhos? Qual é o caminho que eu preciso tratar e trilhar para que isso aconteça na prática? Mudar o foco, mudar a visão. Eu acredito que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em 2 Coríntios, dá uma direção maravilhosa quanto a isto. Por isso não desanimamos, olha aqui para mim. Você pode perguntar para Paulo, mas como? Como que eu não vou desanimar com a vida que eu tenho levado? Como que eu não vou desanimar? Como Gideão, vendo os midianitas, olhando para si, olhando para o povo, olhando para a pobreza, olhando para as mazelas, olhando para todas as dificuldades, como que eu não vou desanimar? Quando você olha para a tua vida, para a tua história, para as tuas finanças, para o teu trabalho, para a tua família, para a tua saúde, as coisas podem não estar do jeito que você gostaria que estivessem, mas como que eu posso ter fé? Como não desanimar?
E aqui ele dá uma dica maravilhosa: olha para onde você está olhando, atente para isto, muda o foco, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Fixamos os olhos, foco, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, porque o que se vê é temporário, transitório, mas o que não se vê é eterno. A continuação desse texto, ele chega na conclusão: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Renovar a mente, foco, tem algumas coisas que têm te limitado demais, tem algumas coisas que têm drenado a tua energia, e a principal delas, ansiedade. A ansiedade é a exteriorização visível da incredulidade. É impossível uma pessoa que tem fé ser ansiosa. Então, a ansiedade, ela nada mais é do que a consequência da falta de fé. Quando eu começo a olhar aquilo que eu vejo e não consigo mudar, e também não acredito em mudanças, e nem acredito no poder de Deus. A palavra grega para ansiedade é a mesma raiz da palavra estrangulamento, ou seja, a pessoa ansiosa vive sem ar. A pessoa ansiosa é como aquela que vive asfixiada. Não é isso que os teus problemas financeiros têm feito com você? Te deixado sem ar. Não é isto que está acontecendo com a tua vida sentimental, tua vida amorosa, te deixando sem ar? Não é isso que o teu trabalho está fazendo com você, os seus filhos, a sua saúde, ou a falta dessa saúde, o futuro, a preocupação? Automaticamente a ansiedade gera impaciência. Muitas pessoas com síndrome do pânico é porque deixaram a ansiedade tomar conta. E o que é uma síndrome do pânico? É nada mais do que você ficar em estado de alerta 24 horas. Mesmo quando a coisa não está do jeito que você imagina, mas você coloca para você, não tem jeito. E o que é isso? Ansiedade. Ansiedade, impaciência. A ansiedade é o passo anterior da depressão. As pessoas ansiosas é como se elas estivessem na antessala da depressão, esperando para ficar deprimidas, mais cedo ou mais tarde. Então eu preciso entender que não adianta eu trazer uma mensagem para mim, eu preciso confiar mais, não, eu tenho que tratar o que está acontecendo. E o que geralmente está acontecendo é justamente isto, é a falta do foco, de colocarmos o foco naquilo que realmente nós precisamos entender. Fé é acreditar em possibilidades, fé é acreditar em milagres. Eu não estou falando aqui sobre você acreditar no teu próprio potencial, eu não estou falando aqui sobre o poder do pensamento positivo, eu estou falando aqui de você acreditar no potencial do Deus que habita em você, do Deus que está com você, que é a fonte de todo o seu potencial. O que você vê? O que você sente? A ansiedade está tomando conta de você, porque você não está vivendo pela fé, mas pelo que vê e sente. A visão que você tem tido da vida é por causa da lógica humana. Lógica humana, pela lógica, compreendendo o que está acontecendo, matematicamente 2 mais 2, então esse é o resultado. Automaticamente, eu estou doente, está difícil. Eu estou sozinho, está difícil. Eu estou com um problema financeiro, está difícil. Eu estou com uma família complicada, está difícil. Logicamente falando, isso vai gerar ansiedade, mas nós não vivemos pelo que vemos, mas pela fé.
Ou eu mudo isto, para quebrar essa crença limitante, e deixo Deus trabalhar na minha vida, para que eu possa acreditar no poder dEle em mim, e acreditar que Deus pode mudar as circunstâncias. Sabe como se chama? Milagre. Por mais difícil que seja, por mais complicado que esteja, eu preciso acreditar em milagres. Senão eu vou ser mais um ansioso no meio de um povo ansioso. E o problema nosso é que achamos isso normal. Justificamos. É normal hoje em dia viver ansioso, porque a dificuldade de trabalhar está muito grande, a pressão está muito grande. É normal ficar ansioso com a criação dos filhos, por causa do mundo como está. Justificamos tudo. É normal ter tantas decepções amorosas, porque as pessoas estão cada dia mais desleais. Ou seja, nos acomodamos. Preste atenção no que eu vou dizer. Uma coisa é ser comum, e outra coisa é ser normal. Porque comumente, as pessoas vivem assim, o que é comum viver ansioso, é comum viver preocupado, mas não é normal. Para um filho de Deus não é normal. Então tem que separar o que é normal do que é comum. Se as pessoas preferem viver numa mediocridade, numa pobreza de vida, e acham que isso é normal, para elas pode ser, para mim não. Eu não quero isso para mim. Eu quero alçar patamares maiores. Então eu não vou me envolver com aquilo que é comum, achando que é normal. Não é normal. Para um filho de Deus viver ansioso não é normal. Não é, definitivamente. Por quê? Porque nós temos a fonte, os milagres, Deus. Gideão, o que ele via? Os midianitas. O que ele via? Um exército poderosíssimo. Eu quero te incentivar a ler depois na sua casa o texto todo, capítulo 6, 7, 8, onde conta a história de Gideão. Olha só que coisa interessante. O exército dos midianitas, segundo o capítulo 8, versículo 10, constava de 135 mil soldados. Era o povo mais cruel de Canaã, porque se juntaram também com os amalequitas. Aquele povo que tinha prazer de matar, prazer de destruir, prazer, jogar fogo, só para ver a coisa destruir por prazer. Tinham prazer no sofrimento do povo de Israel. E eles tinham 135 mil, um exército poderosíssimo, bem treinado. Olhando para Israel, o que você via? Um amontoado de gente, sem treinamento militar, sem armas, sem poderio bélico, sem nada. Um amontoado. Então o que Gideão via? Isto. E o que gerava nele? Ansiedade, incredulidade. Nunca vamos conseguir derrotar esse povo. Medo, sufocamento, asfixia. Por quê? Porque os olhos dele estavam focados naquilo que ele estava vendo, acontecendo. Aí vem Deus, mudando a mente dele. Aí vem Deus, quebrando essa crença limitante. Aí vem Deus fazendo a diferença. Qual que é o problema, Gideão? Os midianitas, um exército de 135 mil homens bem treinados. Esse é o seu problema? Isso que é impossível para você? Quais são os teus midianitas hoje? O que você vê, sente, que te causa medo, ansiedade, porque você diz, está muito difícil. E essa história está complicada a ser revertida. Será que é a tua saúde, tua vida amorosa, sentimental, tua família, teu trabalho, a conta do banco, cartão de crédito? O que você está olhando e vendo e sentindo e tem passado de uma forma muito clara esta informação? É impossível reverter. A saúde dos teus filhos, a mudança do coração dos teus filhos. O que são os midianitas para você? Aí Deus disse: vou mudar a tua mente, para você quebrar essa crença limitante da incredulidade, eu vou te renovar. Aí Deus falou para Gideão: chame Israel e diga, você vai libertar o povo.
E aqueles que quiserem lutar por suas famílias, preste atenção nisso, lutar por sua terra, vão se dispor. Usa esse povo. 135 mil. Aí Gideão faz o que Deus mandou. E quando o exército se monta, o Senhor disse a Gideão, 32 mil ele conseguiu, tá? O exército dos midianitas, 135 mil. Ele conseguiu 32 mil. Aí vem Deus e diz, você tem gente demais. Presta atenção, olha aqui para mim. Midian tinha 135 mil. Gideão conseguiu 32. E Deus diz, você tem gente demais. Queridos, olha, a lógica de Deus não é a lógica humana. A sabedoria de Deus é loucura para os homens, porque Deus age através do sobrenatural. Se eu não entender isso, eu não vou entender o que é cristianismo. Se eu não entender isso, eu não vou entender todo o potencial que eu posso ter da minha vida pelo fato de ser filho de Deus. Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo com a sua própria força me libertou. Você tem gente demais. Ou seja, sabe o que é mais ou menos isso que Deus colocou? Quando você trabalha, ganha dinheiro, você tem às vezes a tentação de dizer, sou eu que estou fazendo, sou eu pela minha competência, mas é Deus que te dá saúde, é Deus que te dá inteligência, é Deus que te dá vida. Então é isso que Deus colocou. Eu não vou deixar vocês lutarem com 32 mil, porque vocês vão achar que a performance de vocês que conquistou a vitória. E é mais ou menos o que acontece conosco. Nós confiamos naquilo que nós temos de uma forma tão orgulhosa, que achamos que nós controlamos nossa vida. Você não tem orgulho daquilo que você conquista? Cuidado para isso não se tornar soberba, porque tudo que você tem, tudo que você é Deus que te dá, pelas forças que Ele te dá. Aí Deus diz para Gideão, anuncie pois ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora para o Monte Gileade. Então 22 mil homens partiram, e ficaram apenas 10 mil, olha só o que Deus disse, a coisa mais lógica do mundo, lógica, eu tenho que ir embora, porque 135 mil, Gideão conseguiu 32, eu sou um em 32 mil, mas tu vai lutar contra um exército treinado, poderoso. Aí vem Deus e diz, quem tiver com medo, vai embora. 22 mil foram embora. Sabe o que quer dizer? Que no reino de Deus não tem lugar para covardes. As pessoas que não estiverem dispostas a lutar pelas suas famílias, pelas suas vidas, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pelo seu Deus, não é digno de ser filho de Deus. Deus diz, eu não quero covarde, não quero. Sabe qual que é a mensagem que Deus está passando para o povo? Vocês precisam de mim, não sou eu que preciso de vocês. Eu não vou implorar que vocês fiquem aqui. Está com medo? Pode ir embora. 22 mil foram embora. Mas não continuou, porque Deus olhou 10 mil, e o que Deus disse? Ainda tem gente demais. 10 mil, contra 135 mil, tem gente demais. E Deus dá outro teste, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. E assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhes disse, separe aqueles que beberem a água, lambendo-a como um cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Aí Deus disse a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa os outros. 9.700 não servem, 300, eu quero esses. Matemática, 300 contra 135 mil. O que Deus colocou aqui para Gideão? Fala para o povo descer para a água, dá água para o povo, antes de ir para a batalha. Eles estavam indo para a batalha,
estavam em guerra. Talvez o exército dos midianitas estavam ali em derredor, já prontos para atacá-los. Quando eles desceram a água, as pessoas largaram as lanças, as espadas, largaram os escudos, e foram lá na água se banhar, pegar a água com a mão, passar no rosto, quem sabe deitar, férias. Somente 300 entraram com o escudo e com a espada, não largaram o escudo nem a espada, por isso que eles tiveram que lamber a água como cachorro, porque eles ficaram com o escudo e a espada na mão, e eles beberam a água como cachorro, olhando, o inimigo está aí, eu não vou largar a espada, eu não vou largar a espada. Aí Deus diz, esse é o verdadeiro guerreiro, eu quero este. Só 300 fez isso, ou fizeram isso, só 300. Sabe aquela história de que eu estou cansado das lutas que eu estou tendo, e vou dar um tempo espiritual, eu vou deixar a igreja por um tempo, que eu estou precisando desse tempo? São aquelas pessoas que parece que tem que tirar férias de Deus, não se atinam que é uma batalha, não se atinam que há uma luta, não se atinam que tem uma família por trás, não se atinam que tem um futuro, não se atinam que tem o diabo, que as pessoas dizem, Deus entende o estado que eu estou passando agora, eu preciso desse tempo, mas o diabo não entende, e você longe de Deus, do povo de Deus, é presa fácil. Então o que Deus fez? Eu quero quem vigia, da mesma forma como eu não quero covarde, eu não quero quem não tem postura. E sabe o que eu coloco e defino de uma forma muito clara naqueles homens? E por que Deus os escolheu? Vontade de vencer. Somente 300. Vontade de vencer. De 32 mil, só 300, mas mostraram vontade de vencer. Apesar de tudo, eu vou lutar. E Deus diz, é com você, é você, e eu vou fazer diferença através de você. Eu vou marcar a história através de você. Atitude, coragem, vontade de vencer, gana, fé, é o que Deus quer de você, é o que Deus espera de você, porque com Deus, não precisava de ninguém para derrotar o exército de Midian, porque eles foram para a luta, e eles mesmos se mataram, podia ser só Gideão, então não era a quantidade de pessoas, mas era quem queria participar da vitória. As vitórias de Deus estão para você em nome de Jesus. Mas para de fazer corpo mole, para de ser incrédulo, creia. Foi essa mensagem que Deus deu para Gideão, mudando a mente dele. Você não precisa ficar pedindo provas para mim, creia, acredite, faça a sua parte. Qual que é a tua parte? Lute com coragem. Qual que é a tua parte? Vigie, esteja atento, é a minha parte. Aí Deus diz, o sobrenatural pertence a mim. Deus está olhando para você hoje, com muito amor, e dizendo para você, o futuro, teu futuro pertence a mim. Não precisa ficar ansioso com ele, não precisa ficar preocupado com ele, faça a tua parte. Qual que é a tua parte? É lutar hoje, me manter firme hoje, me sentir animado hoje. É aquela ideia da fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu acho linda essa analogia de Jesus, porque ele não comparou a um grão de areia. Ele não estava querendo dizer da fé pequena, mas ele queria dizer da fé viva. Grão de mostarda é um elemento vivo da natureza. Se você colocá-lo dentro de um pote com terra, adubar, regar, ele vai crescer e vai ficar maior das hortaliças. Deus não espera de você uma fé grande, e nem uma fé pequena, Ele espera de você uma fé viva, que cresce, e não tem pior praga
daninha do que os pensamentos limitantes através da incredulidade para acabar com essa fé tua. A hora que você pega os seus exames do médico, a hora que você vê a tua família, a hora que você pega o extrato financeiro, a hora que você vê a tua história, então isso contrapõe com a tua fé. Então eu digo para você hoje, cuide da tua fé, alimente a tua fé, não deixe que a incredulidade te limite, não deixe que a ansiedade te limite. Agora Gideão, ele se mostrou também uma outra crença limitante, o medo. Olha só, quando ele disse, e viu o anjo fazendo aquela performance toda lá do fogo subir da rocha, ai Senhor, mais um ai de Gideão, eu vi o anjo do Senhor face a face, eu vou morrer. Aí Deus diz, paz seja com você, você não vai morrer, não tenha medo. Queridos, olha, o medo é o irmão gêmeo da ansiedade. Quem tem medo é ansioso, e quem é ansioso tem medo. As duas coisas andam juntas, e o medo também é uma crença limitante. Eu fico pensando que o medo do Gideão fez com que ele ficasse insano, sem senso, desnorteado, sem rumo. E é isso que o medo faz com as pessoas. As pessoas ficam desnorteadas, sem rumo. Sabe por que ele ficou sem rumo? E essa expressão dele, com medo da morte, foi totalmente insana, porque Deus foi ao encontro dele. Deus disse para ele, forte guerreiro, Deus disse para ele, eu estou com você, Deus disse para ele, você vai libertar Israel com essa tua força. Agora, Deus mostra para ele, que era ele próprio que estava falando, porque Gideão mesmo pediu um teste, e Deus coloca ali, aquele milagre do fogo subir, agora Gideão veio, eu vou morrer, eu vi Deus face a face, isso é insanidade. Será que Deus iria matá-lo depois de todas aquelas promessas? O medo deixa-nos sem senso, insanos. O medo nos limita, esquecemos de tudo que Deus fez. Na hora do medo, achamos que Deus não vai agir, questionamos. E por que isso acontece? Nós temos uma visão deturpada de Deus, deturpada. A visão que nós temos é a visão do Deus que castiga, o Deus que pesa a mão. Essa é a visão. E como que isso nos limita? Você conhece a moça da padaria que você compra pão todo dia? Você conhece o frentista do posto onde você abastece sempre? Você conhece as pessoas do teu local de trabalho? Você vai dizer, eu conheço. Aí se eu perguntar, usando o mesmo verbo, você conhece a tua esposa, teu marido, teu pai, tua mãe, teus filhos? Você vai usar o mesmo verbo, eu conheço. Só que você conhece de forma superficial, sem entender a história, sem entender o temperamento, nada, você não conhece nada dele, superficial. A sua família, você conhece de forma mais profunda, porque você convive com eles. As pessoas hoje têm um conhecimento superficial de Deus, não leem a Bíblia, não se envolvem na igreja, vão na igreja de vez em quando. Então quando eu tenho um conhecimento superficial de Deus, eu vou ter medo de Deus. Por quê? Porque essa é a mensagem que é passada para mim desde criança. Quem aqui nunca ouviu, não faz isso que Deus castiga? Quem aqui nunca ouviu, se você fizer isso você vai para o inferno? Quem aqui nunca ouviu? Quem aqui nunca ouviu a mãe e o pai querendo ajudar você, mas colocando medo em você? E onde que ele colocou medo? Em Deus, na pessoa de Deus. Ó, Deus está olhando, hein? Não mente que Deus está olhando, olha só o que vai acontecer com você, hein? Então a partir daí, nós crescemos na religião do medo. Aí chega um momento que começamos a olhar e analisar algumas coisas. Por que pessoas honestas morrem cedo? Por que crianças têm câncer? Por que pessoas boas sofrem?
Qual que é a visão que nós temos, que é passada para nós, todos os dias, através da mídia? Que o mundo está a seu bel prazer, ou ao seu próprio destino, que Deus está alienado de toda a dor do ser humano. Aí o jovem entra na faculdade, e lá tem professores catedráticos ateus. E por que o jovem se afasta de Deus, a grande maioria na faculdade? Porque aquilo que ele ouve na faculdade é muito lógico. Desde criancinha ele viu falar que Deus castiga, e ele começa a perceber que esse Deus é aquele que faz com que o mundo tenha coisas erradas, que acidentes fatais aconteçam, e vidas maravilhosas são ceifadas de uma forma prematura. E qual que é a mensagem então? Deus não existe. Aí a pergunta é, como que eu vou servir um Deus que eu tenho medo? É uma crença limitante. E o que é pior? A igreja, os dogmas, os pastores, tudo é pecado, tudo é o diabo, tudo. Dá o teu dízimo, senão Deus vai te castigar. Não é isso que se prega? A religião do medo. Cuidado que você vai para o inferno. Ninguém aguenta servir um Deus de uma forma tremendamente abençoadora através do medo. Não é pelo medo. A essência do cristianismo é o amor. O medo de Deus provoca medo da vida. Quando você não confia em Deus, você tem medo de acidentes, medo de doenças, medo da morte. Você nunca vai viver o teu potencial glorioso, abençoador, se você não se livrar dessa armadilha mortal, essa crença limitante, funesta, letal, que é o medo. Quem Deus é? É o meu Pai, é aquele que me ama. E a visão de pai não é a visão que você tem do teu pai, porque o teu pai pode não ser o pai que você precisaria ter, ou precisa ter, ou precisou ter. É o pai na essência daquele que quer o melhor para o filho. É como você quer ser pai, morrer pelo teu filho, dar o melhor pelo teu filho, o amor incondicional. Eu tenho Jesus. Contudo, aos que o receberam, João 1,12, creram no seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu creio em Jesus. Jesus é Deus. Eu creio no que Ele fez. Ele morreu por mim, Ele ressuscitou por mim, Ele foi assunto aos céus, Ele hoje intercede por mim. Eu creio em Jesus. Eu sou filho. Deus é o meu Pai. Deus é meu Pai. Você ama o seu filho? Você que é pai, você que é mãe, você ama o seu filho? Você seria capaz de morrer pelo seu filho? O que você seria capaz de fazer pelo seu filho? Qual é o limite de onde você pode chegar pelo seu filho? Jesus, na sua sabedoria infinita, Ele usou essa analogia em Mateus 7. Peçam e vocês terão, busquem e vocês encontrarão, batam, a porta será aberta. E eu digo para você, aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. E a analogia que ele faz? Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual de vocês, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Então olha para vocês, vocês são maus, orgulhosos, mas vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Então pensa, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Eu preciso renovar minha mente com isto. Se eu sou mau, orgulhoso, tenho até medo das coisas que eu penso, mas eu consigo morrer pelo meu filho, imagina o meu Pai, o meu Deus, o que Ele vai fazer? Ele vai me amar. E quando eu erro? E quando eu peco?
Se eu realmente sou de Deus e não sou um religioso, frequentador de igreja, mas sou de Deus de fato, tive um encontro com Jesus, eu vou sofrer por aquele erro, eu vou me arrepender e mudar. Eu não quero me distanciar de Deus porque eu amo. O pecado na minha vida é um acidente, de regra de conduta. Eu não vou brincar com Deus. Então eu preciso entender isto. Quando Gideão entendeu isto, e Deus disse: você não vai morrer, não tenha medo, você não morrerá. Olha só o 24, Gideão construiu ali um altar, e disse: o Senhor é paz, Jeová, Shalom, é o nome do altar, paz. Com paz eu posso ir muito mais longe, porque o medo me limita, o medo da doença, o medo do sofrimento, o medo das pessoas. Eu não posso ter medo, porque eu sou de Deus. Eu creio no seu amor, eu creio no seu cuidado. E sabe o que Deus quer dar para mim? Paz. Paz. Ou você tem medo, ou você tem paz. Ou você tem ansiedade, ou você tem paz. São autoexcludentes. As duas coisas não podem ficar juntas na mesma pessoa. Medo do futuro? Ou eu tenho medo, ou eu tenho paz. Medo de doenças, medo de faltar algo, medo da morte, medo da solidão, medo de passar necessidade. Isso tem te limitado. Isso tem acabado com você. Medo do sofrimento, medo de tentar, medo de arriscar, medo de se frustrar. Você pode se fechar numa redoma de plástico. Você pode dizer: eu não vou mais arriscar, porque eu já tive muitas decepções na minha vida, com gente. Tá bom, escolhas, né? Mas você não vai viver também, porque só vive quem arrisca. Você simplesmente vai sobreviver. Dias infelizes, dias ruins, esperando, vai saber o que. E Deus diz: eu quero colocar fim nesses conflitos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Paz. Se eu olhar essas crenças limitantes, vítima da vida, baixa autoestima, complexo de inferioridade, falta de fé, que vai gerar ansiedade, medo de Deus, que gera medo da vida. Sabe qual que é o pior dano que eu vejo de uma forma clara na vida de Gideão? Desânimo. Você não faz ideia de como que a falta de motivação para a vida, como a falta de entusiasmo, tira de nós a graça pela vida. E para mim, é a arma mais poderosa que o diabo tem contra nós. Quando ele consegue desanimar uma pessoa, ele tira dela todo o potencial que ela tem. Porque sem ânimo, você não tem motivação para nada. O ânimo para mim é um agente motivador da vida. É o que ativa o ser. Em todas as áreas, eu vou querer uma saúde melhor porque eu estou animado. Eu vou querer um emprego melhor porque eu estou animado. Eu vou querer me desenvolver mais na igreja porque eu estou animado. Eu vou querer me aprofundar com Deus porque eu estou animado. Eu estou animado, então Ele vai me motivar. E eu vou te falar mais uma coisa ainda. Hoje, na nossa sociedade, uma pessoa animada, entusiasmada, ela vai muito mais longe do que uma pessoa inteligente. Porque tem muita gente inteligente desanimada. Mas uma pessoa motivada, ela vai muito mais longe do que pessoas que são mais inteligentes que ela. Porque às vezes a pessoa percebe que é inteligente, ela se acomoda. Mas a pessoa motivada não. Uma pessoa inteligente, ouve uma coisa na escola, automaticamente ela vai ter facilidade para a prova. A pessoa animada, motivada, ela percebe: eu não sou tão inteligente quanto, então vou estudar 2 vezes mais. E vai chegar um tempo que aquele inteligente vai estagnar, mas aquele que é animado vai progredir. O ânimo, o entusiasmo, pode te levar muito mais longe, independente da tua inteligência, independente da tua capacidade, independente de qualquer coisa. Se você tiver ânimo, você passa a perna em muita gente mais inteligente que você. Agora imagina se você for inteligente então, junto com o ânimo, ninguém vai te segurar. Você vai entender o que é potencial.
Como que eu posso vencer esse desânimo? Joel 3. Forge os seus arados, faça deles espadas, das suas foices façam lanças, e diga o fraco: eu sou forte. O que Deus disse aqui? O fraco diga: eu sou forte. Isso não é se enganar, isso não é mentir para você próprio, mas isto é acreditar na possibilidade de Deus, é profetizar aquilo que você ainda não é, mas você quer ser, é para onde você quer ir. Para de dizer que você está cansado, você não percebe, mas todo dia você diz isso. Isso está treinando as suas forças, porque você diz: eu estou cansado. Como você vai agir como um cansado? Minha vida é matar um leão por dia. Todo dia você sai com essa ideia. E como que você volta para casa depois de matar um leão? Arrebentado, judiado, massacrado, cansado. Essa tem sido a sua vida? Diga ao fraco: eu sou forte. Começa a dizer: eu estou sendo renovado, eu espero em Deus e renovo minhas forças. As misericórdias do Senhor são a causa de não ser consumidos, e a misericórdia renova a cada manhã. Hoje as misericórdias de Deus se renovaram sobre você, e aleluia, amanhã elas também vão renovar. Então acorda amanhã animado, aqueles que esperam no Senhor renova as suas forças. Para de dizer: eu estou cansado, eu estou doente. Quebra isto. Está te desanimando, está te manietando, está trazendo uma letargia em todas as áreas da tua vida. Eu quero concluir fazendo uma pergunta: por que Deus escolheu Gideão? Se você olha para Gideão e percebe todas essas crenças limitantes, um homem vitimizado, sentindo-se vítima da vida, um homem com uma baixa autoestima, com um complexo de inferioridade, um homem incrédulo, falta de fé, ansioso, um homem que tinha medo de tudo, inclusive do próprio Deus. Por que Deus, ainda assim, escolheu Gideão? A resposta está no final da história de Gideão, no capítulo 8, quando os israelitas disseram para Gideão: reine sobre nós, você, o seu filho e o seu neto, porque você nos libertou das mãos de Midian. Olha só o que Gideão disse: eu não reinarei sobre vocês, nem eu, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Sabe por que Deus escolheu Gideão? Porque Deus consegue enxergar a essência das pessoas, o coração das pessoas. Você tem tantas falhas, e eu também, mas Deus olha a nossa essência. O que eu chamo de essência é caráter. Deus olha para a nossa essência. A mensagem de Deus para você hoje, Provérbios 4, 23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dali procedem as fontes da vida. Se você tem sido uma pessoa hipócrita, fingida, cuida da tua essência, porque é pela essência que você vai começar a ver Deus quebrando todas as outras coisas. A essência é quem você é sozinho na internet, na tua casa, onde ninguém está te vendo. Essa é a tua essência. A essência é aquilo que você pensa e ninguém sabe. Deus vê essa essência. E Deus conseguiu enxergar em Gideão: esse moço tem muito potencial, só que ele não sabe. E eu vou agir nele, porque ele tem essência. Cuide da tua essência, porque Deus vai abençoar todas as outras coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone: 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.